seja bem-vindo ao Siri Integration. É uma parceria entre a PPA e a Siri Group. O que é o projeto Integration? O Integration é um projeto desenvolvido pela Siri Group para conectar dados estratégicos dos distribuidores com a indústria, com o apoio da PPA para fortalecer ainda mais a inteligência na cadeia de distribuição. Trata-se de uma plataforma que transforma dados de venda, estoque e desempenho em informações inteligentes, permitindo uma gestão mais eficiente e integrada. Como que acontece esse projeto? Como que a gente conecta e entrega um dashboard exclusivo PPA para você, distribuidor? Primeiro de tudo, a gente conecta no sistema do distribuidor, faz uma conexão com o usuário somente leitura no banco de dados. A integração dos dados são padronizados e validados previamente com o distribuidor na plataforma Siri. A homologação é essencial para as informações estarem corretas. A gente atualiza essas informações a cada 2 horas e os distribuidores acessam um painel exclusivo com indicadores da marca PPA, descobrindo qual cliente que não está comprando, qual produto que está tendo uma performance melhor, enfim, todas as informações para uma gestão melhor. Na aba BI do Shopping Online, vocês já podem acessar o termo de aceite. Se não aparecer, pode entrar em contato com a equipe comercial. Segurança e confiabilidade. Os dados compartilhados são apenas os homologados previamente com o distribuidor. Toda a integração é respaldada por contratos de confidencialidade. Nenhuma informação é repassada sem autorização. Dados como CNPJ e nome do cliente não serão enviados ao fabricante se não autorizado. Análise de dados e o produto. Visão clara e objetiva do seu negócio com painéis intuitivos e adaptados à sua necessidade. Tome decisões ágeis e estratégicas com informações atualizadas sempre que precisar. Identifique tendências, oportunidades e gargalos para impulsionar a performance e o lucro do seu negócio. Vamos conhecer o produto? Para o BI da Siri, você pode entrar no Shopping Online, ir na aba BI, fazer o termo de aceite. Depois da implementação, você vai receber seu e-mail e usuário e senha com seu e-mail. E assim você pode acessar as 7 telas de BI da Siri. Essas telas, cada uma tem um objetivo. A primeira é o dashboard, que é um grande resumo da operação. Depois vem clientes, mapa de vendas, prospecção, produtos, estoque e relatório. Vou passar brevemente em cada uma das telas para vocês entenderem como funciona essencialmente. Mas o objetivo dessa apresentação é um breve conhecimento do produto. E a gente estará sempre disponível para poder ajudar, né? Caso aconteça alguma dúvida, tenha alguma ideia ou necessidade de ajuste, pode entrar em contato com a equipe comercial da PPA e eles repassam essa necessidade para nós. Primeiramente aqui no dashboard, a gente tem as informações no canto esquerdo de filtros. Posso filtrar também apenas dias úteis ou ir para as outras telas, como a gente estava analisando antes. Aqui em cima, eu tenho as opções que estão filtradas atualmente. Sempre quando a gente abre o BI, ele abre o mês atual e o ano atual. Mas eu posso simplesmente clicar aqui e alterar o período que eu quero analisar. E ele muda todo o BI conforme os filtros que estão sendo feitos aqui em cima, ou aqui do canto esquerdo. Caso eu precise filtrar, por exemplo, uma equipe, uma filial, ele vai aparecer aqui em cima como este exemplo aqui. Então ele filtrou essa equipe, agora todo o BI é somente dessa equipe. Então o grande segredo do BI é esse, que eu posso também caminhar entre as telas e esse filtro vai continuar, certo? Então, voltando no filtro anterior, tirei a equipe, voltei em julho, agora eu tenho a operação de julho sendo analisada aqui. Aqui eu tenho a meta, ou a média de faturamento dos últimos 3 meses, tudo depende do seu cadastro e da hora de implementação. Aqui eu tenho o faturamento previsto conforme o faturamento dia a dia até o final do mês. E aqui eu tenho a meta por dias úteis restantes. Então, vocês podem ver todo, e aí eu consigo restabelecer. Então, vocês podem ver que alguns dias eu atingi a meta. E em vermelho aqui eu tenho alguns dias que ficaram bem abaixo. Vocês podem ver que aqui eu tenho uma diferença, porque o BI está atualizado somente até o dia 16 e eu não trouxe outros dados. E ele recalculou a meta para o restante do mês. Então ele aumentou um pouquinho a meta, porque nesses 3 dias aqui, 4 dias,
eu não tive faturamento, mas os outros aqui eu extrapolei a meta. Então é um acompanhamento para a gente poder entender como é que está o desempenho da empresa inteira e se eu vir faturando nessa batida que eu tenho aqui, eu vou alcançar 95,7%. Atualmente eu estou em 49,9%. Aqui eu tenho o ticket médio versus os últimos 3 meses, a positivação de clientes versus os últimos 3 meses, novos clientes versus os últimos 3 meses também, tudo a média. Aqui eu tenho a variação de faturamento previsto contra 2024. Então eu tenho 11 milhões, 2024 foi um pouquinho maior, sendo que nesse ano eu faturei, nesse mês, até agora, 5 milhões 833, que é 51% abaixo de 2024. E a média de faturamento diário que a gente vem fazendo é de 490. A meta é de 536. Aqui embaixo eu tenho os últimos 13 meses, né? Então eu tenho de agosto a julho, e também tenho o ano passado aqui para a gente poder entender. Caso eu queira analisar somente os dias úteis que passaram, posso vir aqui e clicar apenas dias úteis, para saber exatamente como que está o comportamento desse mês comparado com os dias úteis do ano, né, do ano inteiro, dos últimos meses. Então, eu consigo entender, fazer esse comparativo. Posso também filtrar uma equipe e entender como que essa equipe está se comportando somente nos dias úteis, nos últimos períodos. E também as compras dos clientes, dos produtos vendidos, né? E os clientes que compraram nesse período que eu selecionei somente dessa equipe. Vou tirar os dias úteis. Os clientes eles não mudaram, né? Porque isso foi só o faturamento atual. E aqui eu tenho informações bem interessantes, porque esse cliente aqui, ó, ele é novo. Ele não tem um comparativo com 2024, pelo menos em julho. Ele pode ter comprado em outro período, junho, maio de 2024, mas em julho não. Esse cliente aqui, ele está crescendo 317%. Vamos fazer uma análise diferente, né? Vamos tirar o mês e ou melhor, vamos selecionar junho, maio, abril, março, fevereiro e vamos tirar julho, para poder saber quais são os clientes novos realmente. Esse aqui é um cliente novo e os clientes que estão crescendo ou caindo. Esse cliente aqui, ele comprou ano passado, está crescendo 28%, mas esse daqui está caindo 13%, esse daqui está caindo 55%, e são clientes de faturamentos elevados, né? Então aqui é interessante que você consegue acompanhar e fazer filtro muito rápido para poder saber quais são os clientes que estão em queda, quais que estão crescendo, caindo, por equipe, fazer todo esse acompanhamento. Agora a gente pode ir para outra tela, que é a tela de clientes. Aqui na tela de clientes, a gente foca na carteira. Então, julho de 2025, ele se manteve aqui. Eu tenho a positivação de clientes versus os últimos 3 meses, novos clientes, últimos 3 meses, ticket médio. E aqui eu tenho informações um pouco diferentes, que são os clientes churn. Caso eu tenha dúvida do que é essa informação, deixa o mouse parado. Ó, os clientes com compra nos últimos 6 meses e sem compra nos últimos 3. E aqui, ó, eu tenho os top clientes churn. Então, desses 866, eu tenho todos eles aqui, na verdade. Mas eu trago um maior faturamento para poder saber aonde que eu estou perdendo mais dinheiro. E aqui eu tenho os clientes frequentes. Cliente com compra em 6 dos últimos 6 meses, mas sem compra no mês atual. E eu também tenho a lista deles aqui. Então, se ele compra todo mês comigo, ele tem que comprar esse mês também. Essa lista aqui tem que estar zerada, né? Aqui eu tenho a representatividade do faturamento dos últimos 6 meses dos clientes frequentes, então posso deixar o mouse parado aqui também que ele vai me dizer, e o faturamento sobre os top 10 clientes. Então isso aqui é um alerta, né? Quando isso aqui está muito alto, é perigoso porque caso eu perca um cliente, ele vai impactar muito no meu faturamento. E o ranking de faturamento dos clientes, então eu tenho os top 10 aqui, já são os 10 primeiros para poder saber, né? E aqui eu tenho todos os clientes, também o comparativo se ele está crescendo ou caindo. Nesse outro indicador aqui, eu tenho clientes com maiores quedas, porque eu consigo saber aonde eu estou perdendo mais faturamento comparado com o ano anterior. E aqui eu tenho um histórico de clientes. Caso eu precise aumentar qualquer um dos gráficos, é possível, tá? Então aqui eu tenho a representatividade do top 10, lá está em 24,22 esse mês até agora, né? No mês passado foi 18, e ano passado estava aqui em 35, então melhorou esse indicador, né? Caso eu queira saber o ticket médio, como é que está o ticket médio? Teve uma queda, está caindo um pouco o ticket médio, né? Então eu preciso melhorar esse indicador aqui. E a positivação de clientes. Quantos clientes compram comigo mês a mês? Então aqui eu tenho 1.600, 1.800, caiu um pouquinho, mas está em leve recuperação aqui. Nesse mês ainda não está completo, estou com 1.100.
E aqui embaixo eu tenho outros indicadores. Eu faço um desempenho de cliente todo detalhado, com faturamento, informações de faturamento acumulado. Realmente saber, né? Às vezes esse cliente está caindo nesse mês, mas no faturamento acumulado ele está crescendo. Então, alguns indicadores que a gente gosta de trazer, para poder entender como é que está o comportamento do cliente. A positivação também de produtos, a média dos últimos 3 meses, a atividade de compra dele, a última compra, enfim. Imagina que eu posso filtrar aqui um vendedor e toda essa análise ela muda para este vendedor. Né? Então eu posso saber, por exemplo, como é que está o comportamento dos clientes e quais são os clientes que estão indo embora, né? E qual que está crescendo. Aqui eu tenho os novos clientes que esse vendedor conseguiu, em julho nenhum, os churn, que são os clientes que estão indo embora da carteira dele, e os clientes frequentes que não compraram ainda esse mês. Ou, na verdade, clientes frequentes. Né? Então, se eu tenho faturamento esse mês, filtro de faturamento, esse aqui ele não comprou ainda. Nem esse, nem esse, nem esse. Esses outros aqui compraram. Mas eu tenho uma queda de 60% comparado com o faturamento dos últimos 6 meses. Então, eu tenho que ter atenção aqui para esse vendedor. Seguindo, um exemplo, né? Vou voltar aqui naquele filtro do vendedor para mostrar que eu posso passar a tela e o filtro ele mantém. Tá? Então, para todas as outras telas eu posso fazer isso. Agora eu estou na tela de prospecção. Essa tela de prospecção eu trago todas as empresas do Brasil. Então eu tenho 25 milhões de empresas abertas no Brasil, tenho todas elas aqui. Porém, eu faço o filtro por KINAI. Eu trago somente os KINAIs que são interessantes para o distribuidor PPA. Então aqui são apenas dados de exemplo, né? Vou filtrar uma cidade. Vamos filtrar aqui uma cidade, São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo, eu tenho todas essas empresas aqui que estão pontilhadas. Voltando aqui no mapa, voltando aqui nas informações, eu consigo saber quantas empresas existem em São Bernardo do Campo com esses quinais que vocês podem atender. Então aqui eu tenho 2.472 que estão espalhadas em cada uma do quinai principal. Dentro da base, eu tenho 463. Então eu tenho uma taxa de positivação de 18,7%. Mas caso eu queira saber somente de um KINAI, e também como é que é a minha representação nesse KINAI, aqui eu tenho 22,7. 16 empresas foram criadas nos últimos 3 meses, e eu consigo saber exatamente, né? Então, em amarelo, caso eu queira analisar os dados novos, as empresas novas, elas são selecionadas aqui em amarelo. Aonde são as azuis, são as que estão dentro da minha base, e as outras são as empresas que estão registradas e não estão na minha base. Aqui tem uma limitação aqui de apresentação, de informação, eu não consigo demonstrar todos os pontinhos, mas eu posso dar um zoom aqui, e saber exatamente onde cada empresa está. Aqui do lado direito eu tenho um mapa, né? Então um relatório, onde eu consigo saber o e-mail, o telefone, para tentar prospectar se essa empresa é nova ou não. Então aqui eu consigo saber quem são as empresas que abriram nos últimos 3 meses, a data de abertura também e tudo mais. E aqui se o contato é empresarial ou se ele é de contador ou advogado. Então esse mapa é muito interessante para prospecção. Vou tirar esses filtros aqui e vamos seguir para as outras telas. Seguindo a tela, eu tenho a tela de produtos, onde eu tenho a informação detalhada de comportamento de produto, assim como a gente estava fazendo de comportamento de cliente. Às vezes eu tenho uma queda nesse mês, mas o acumulado está crescendo, a média dos últimos 3 meses, para entender o que está acontecendo com as vendas de um determinado produto, grupo de produto, marca, enfim. Aqui eu tenho SKUs positivados, a média dos últimos 3 meses, e os SKUs positivados versus os ativos. Então pode ver aqui que eu tenho SKUs ativos, mas ativos eu tenho menor do que positivados, porque alguns já saíram de linha. E os que realmente estão positivados eu tenho bem menos aqui na curva C. E também analiso para a curva B e principalmente para a curva A. Né? Todos os produtos que são ativos eu tenho que estar positivado aqui como estratégia da empresa e da marca. Né? Aqui eu tenho um relatório simples, onde eu consigo analisar grupo, marca, subgrupo, produto, com os maiores crescimentos e as maiores quedas. Claro que eu posso filtrar somente um grupo de produto e entender quais são os produtos que estão caindo ou estão crescendo somente nesse grupo. E o detalhamento também é aplicado aqui para baixo para poder entender se é somente nesse mês ou se é algo histórico e que vem acontecendo há tempo.
Eu também consigo trazer o estoque disponível para fazer uma análise de estoque também desse produto. Seguindo, tenho aqui a tela de estoque, onde eu trago as informações de dia sem giro. Então, por exemplo, eu posso alterar os dias sem giro, que ele recalcula aqui. Então, 180 dias, eu tenho R$ 819 mil que está parado, há mais de 180 dias no estoque. Então, eu preciso fazer movimentar esses 899 produtos para poder sair do estoque parado e trazer de novo dinheiro para o caixa. Eu tenho o estoque curva A representatividade, e também dias de cobertura. Então, tenho 59 dias de produto curva A, que representa 39,98% do meu estoque. E assim, 67 dias, representa 25%, que é 6 milhões. Eu tenho 84 dias da curva C, 8 milhões, que representa 34. Então, claro, né, que a curva A é o que manda na empresa, tem que ter uma representatividade maior e uma cobertura de dia saudável também. Então, o ideal é que todos eles estejam em 50 ou conforme é a cobertura ideal para você. Os dias sem giro, eu trago um relatório também de produtos com estoque e sem giro, onde a gente tem informações aqui da última venda, o produto, o estoque disponível, o estoque sem giro em valor e o código do fabricante, é o código para poder identificar melhor com a fábrica. E aqui eu tenho análise de produto. Essa análise de produto, eu faço um cálculo de dias de cobertura. Então, qual a cobertura ideal? A quantidade de faturamento desse mês, a quantidade média dos últimos 3, o estoque disponível, dias de cobertura. Então aqui eu tenho 29 dias, estoque disponível 652. E aqui eu vou calculando também para entender se eu tenho alguma sugestão de compra, se eu tenho algo com um pedido realizado. Aqui eu tenho o estoque custo e faturamento dos últimos 3 meses para poder entender. O estoque custo versus o faturamento. Seguindo, eu tenho a última informação, que é relatório. Aqui eu consigo montar o relatório da maneira que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser, eu quero a data, eu quero a nota fiscal e o cliente. Porém, eu preciso do quantidade e valor faturado. E eu posso filtrar aqui, por exemplo, eu quero, por exemplo, somente do estado de São Paulo. Posso filtrar e aqui vai aparecer somente o estado de São Paulo. Eu quero desse cliente. Posso também fazer o filtro aqui, né? Ou filtrar algumas notas fiscais, ou adicionar, por exemplo, produto aqui, produto, e filtrar alguns produtos. Eu quero esse e esse. Eu aperto certinho aqui e ele vai me deixar somente com essas informações rapidamente. Todas as telas ela possui essa informação de marcador. O marcador, eu posso criar, por exemplo, marcador, exemplo 2, aqui, criar esse marcador. E caso eu volte outro dia no BI, e eu não quero fazer todos esses filtros que eu já fiz, imagina que eu estou aqui em dashboard, mas eu preciso analisar aquela informação do marcador 2 que eu criei. Ele volta para essa tela e traz as informações atualizadas de notas fiscais vendidas nesse período que eu selecionei, que foi o mês de julho. Enfim, chegamos ao fim da apresentação. Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar a equipe comercial da PPA. Eles passarão para a gente. Caso vocês precisem de mais uma apresentação do nosso produto, estarei à disposição. E esse vídeo também ficará salvo para vocês consultarem e tudo mais. Muito obrigado pela paciência e até logo. É muito importante o acesso ao Shopping Online e o termo de aceite. Então, leia o termo de aceite, clique em confirmo que li, concordo, e aceite para a gente poder liberar o VI para você. Então, aqui eu tenho os benefícios ao distribuidor. Então, no Shopping Online você terá acesso gratuito à plataforma, uma visão do seu desempenho de vendas e stock mix, aponta produtos com alta ou baixa performance, auxilia na tomada de decisões no relacionamento com a PPA, possibilidade de evoluir para uma solução completa da CIO, caso seja sua necessidade. E os benefícios para a indústria, também o que ela pode levar para o distribuidor. O melhor planejamento de demanda e abastecimento, suporte à estratégia comercial com base em dados reais, redução de ruptura e identificação de oportunidades, acompanhamento em tempo real do desempenho dos produtos no canal de distribuição, maior previsibilidade para campanhas promocionais e ações de sellout, otimização de uma cadeia logística com base em giro de estoque e consumo regional, apoio à precificação e posicionamento de portfólio conforme o comportamento no mercado.
Então, isso é para estruturar cada vez mais os distribuidores. E por que a SIWI? A gente é especialista em BI para distribuidores, plataforma robusta, segura e flexível, atendimento humanizado e próximo da operação. A gente é um braço direito do distribuidor no uso de dados, atuação com ética, transparência e respeito aos dados do cliente, você, distribuidor. Um parecer final. O investimento da PPA para apoiar você. A PPA está financiando 100% da solução personalizada do projeto Integration, nenhum custo para o distribuidor. Este é o primeiro passo para uma distribuição mais inteligente e eficiente. Quais são os próximos passos? Caso você precise de uma reunião técnica com a SIWI, a gente pode fazer para entender como fazer a conexão com o seu RP, o início da integração e configuração da plataforma, a liberação do acesso ao painel personalizado e o acompanhamento e suporte contínuo. Mais de 100 distribuidores já confiam na SIWI. Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, SIWI Group no Instagram ou nosso site www.siwigroup.com.br. Muito obrigado. Informação que gera ação, resultado que gera confiança.